A atual geração de consoles de videogames fracassou? Essa é a pergunta que eu mais ouvi, li e se repetiu entre os produtores de conteúdo do setor de videogames. Eu gosto de videogames, mas eu falo mais sobre tecnologia, mas este é um assunto que sempre deu muita audiência no targethd.net e eu quero bater um papo com você sobre tudo o que está acontecendo neste momento e por que temos indícios, sim, de, se não uma crise acontecendo no setor gaming, mas algo muito próximo disso, porque temos sinais claros de que algo não está acontecendo de tão bom no reino da Dinamarca, ou no reino, principalmente nos reinos de Microsoft e Sony. É porque tem muita gente desempregada nesse momento e por motivos diferentes, e são esses motivos que merecem ser discutidos no vídeo ou neste vídeo que você está assistindo. Eu sou Eduardo Moreira, seja bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde. Você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com parentes e amigos que estão muito preocupados com o futuro dos videogames tal e como conhecemos. Tem gente preocupada se jogou dinheiro fora com o seu PlayStation 5 ou Xbox Series X. E aí não tem muito por onde correr. Tanto Sony quanto Microsoft estão sentindo os efeitos do presente. E para a gente explicar o cenário atual, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Só um pouco. Era pré-pandemia. Antes mesmo da maior crise sanitária global chegar às nossas vidas, a gente já sentia as diferenças e as mudanças nas propostas de videogames, tanto na divulgação dos jogos, quanto na comercialização e principalmente na estratégia de cada marca para poder vencer no mercado. A Sony sempre colocou o PlayStation 5 console como uma de suas prioridades e sabia que a forma como ela tinha para obter o lucro e obter o volume de vendas que queria era a combinação de um console, que era poderoso, mais poderoso que a concorrência, com os seus jogos exclusivos. Para a gente colocar em escala mesmo, a Sony sempre foi menor que a Microsoft em escala, em valor de mercado, e isso porque eu estou falando da empresa como um todo. Sim, a Microsoft sempre foi maior que a Sony. Então o negócio de videogames é muito importante para a Sony, em todos os aspectos e em todos os passos do processo. Então, esse trunfo de ter os exclusivos com um console poderoso ajudou a sustentar a Sony nas gerações PlayStation 4 e PlayStation 5. Aliás, para ser bem sincero, a Sony só tomou pau mesmo nos videogames na geração PlayStation 3, onde ela fez tudo errado para perder feio para o Xbox 360. Já a Microsoft pode se dar o luxo de perder dinheiro por unidade perdida ou por unidade vendida, por unidade vendida do seu console de videogames. E isso há muito tempo, pelo menos desde o Xbox 360. Ela pode se dar o luxo de vender console para ter prejuízo, entre aspas, por cada unidade vendida, mas ganhar pelo modelo de negócio, ganhar pelo volume de jogos vendidos, ganhar pelo Xbox Game Pass, que para mim é a melhor experiência que você pode ter ao jogar videogames e por ter um catálogo vasto e por ser um serviço sensacional e também por agora oferecer essa possibilidade de você ser um gamer multiplataforma, já que até a própria Microsoft entende que o console Xbox não é a única maneira de você consumir os jogos, você tem os smartphones, os computadores, tablets, enfim, a televisão. Então, o Phil Spencer até dá pistas de que no futuro a marca Xbox vai deixar de ser um produto para ser um serviço e está presente em vários dispositivos onde o usuário pode rodar seus jogos e utilizar as plataformas atreladas ao Xbox. Então, a venda do console Xbox não é a prioridade. Com a pandemia, o gaming ganhou muito dinheiro. Se vendeu muitas unidades de consoles, muitos jogos. É uma indústria que faturou demais e hoje é uma indústria mais lucrativa do que o próprio cinema.
Na verdade, já era antes da crise sanitária global. Mas depois que tudo aconteceu, que as pessoas não podiam sair de casa e que uma das coisas que a maioria das pessoas mais fez, ou pelo menos a maioria das pessoas conectadas mais conseguiu fazer de forma segura era jogar videogame, então Sony e Microsoft ganharam horrores com isso. Só que agora, com o mundo mais ou menos ao normal, eles entenderam que as pessoas estão fazendo outras coisas que não sejam jogar videogame. E tá tudo certo. A gente tem vida lá fora, a gente consegue sair para ir para o cinema, para assistir jogos de futebol, para encontrar pessoas, brigar com pessoas presencialmente, porque pela internet não tem graça. Então, a Sony e a Microsoft estão sentindo a conta não fechando. Não digo exatamente no volume de vendas de consoles e jogos, mas na estrutura do todo. Um dos fatores importantes para a gente analisar por que a gente está em crise é justamente os custos de produção dos jogos. São jogos cada vez mais caros para se produzir por conta da demanda da tecnologia. A gente tem um avanço tecnológico que é notável, mas que, por outro lado, exige maiores investimentos para você entregar jogos ultra realistas. Essa foi a escolha que a própria indústria de videogames fez. Entregar títulos onde o resultado final fosse cada vez mais próximo da realidade. E com isso você tem que ter programadores que trabalham mais tempo nesses jogos, com tecnologias mais caras, com consoles que, querendo ou não, são mais caros, e a gente tem uma somatória de fatores onde a conta começa a não fechar e vai só piorando, só piorando. Sem falar no aumento de preço desses jogos, que foi escalonado. Nos Estados Unidos, os jogos tradicionalmente custavam $50, aí depois foram reajustados normativamente para $60. Alguns desenvolvedores agora colocam os títulos a $70, e aí um caso flagrante de um jogo que não valeria $70 de jeito nenhum é o NBA 2K, essa franquia não vale $70, mas eu ia falar um palavrão aqui, mas nem por um, vocês já sabem o que eu estou pensando. E há quem diga que os jogos das próximas gerações podem custar até $100. A conta não vai fechar agora para o usuário, para o consumidor, que vai parar de comprar esses jogos e essas pessoas vão apelar para outras alternativas. O mesmo acontece de uma forma um pouco diferente com a Nintendo, com o Nintendo Switch. Como ela está sozinha no seu segmento, porque lançou um console híbrido em um formato que basicamente só a Nintendo tem, e com jogos em mídia física ainda, a Nintendo ainda usa cartuchos para o Nintendo Switch, e em um segmento que só está ela pode cobrar o preço que quiser para os seus jogos. E um motivo para eu não comprar o Nintendo Switch é que os jogos para esse console são muito caros. Eu cogitei comprar o Nintendo Switch Lite e nas últimas promoções, Black Friday, Dia do Consumidor, essas promoções que aparecem na internet, eu até cocei para comprar um Nintendo Switch OLED, mas aí eu me lembrei do preço dos jogos e desisti. E, tem gente que vai dizer, mas você poderia modificar o console para rodar jogos alternativos? Não, eu não tenho mais paciência para isso, eu não tenho mais essa propensão para ter essa dor de cabeça na vida, eu prefiro investir o meu dinheiro em outros consoles, outras alternativas que podem atender melhor a essa necessidade específica para rodar jogos por outras vias, se é que você me entende. Então, o resultado de todo esse histórico, de todo esse acúmulo de problemas, se reflete nas decisões de presente de Microsoft e Sony. Muitas pessoas estão assustadas pela quantidade de demissões que as duas promoveram dentro das suas respectivas divisões de jogos. Nos últimos meses, a Sony, que em teoria é líder de vendas de consoles, ela lidera essa geração com o PlayStation 5, promoveu demissão de mais de 900 pessoas. A Microsoft fez a mesma coisa depois de adquirir a Activision Blizzard. E a gente não pode se esquecer que a gigante de Redmond queimou uma grana violenta para comprar essa desenvolvedora, Activision Blizzard King. Foram mais de $70 bilhões para adquirir essa empresa e todos os direitos dos seus jogos.
E no final das contas, a gente entende que essa conta parou de fechar para essas empresas. Microsoft e Sony tenta fazer o negócio ficar sustentável para elas, não para o jogador, porque nós vamos continuar a pagar jogos caros ou a pagar caro pelo console, se é que vai existir console no futuro, porque a Microsoft já deixa claro que o seu modelo de negócio pode virar serviço no futuro, e se a próxima geração do Xbox fracassar nas vendas e perder para a Sony, esquece, não vai ter mais Xbox. E aí, para você jogar os jogos da Microsoft, é você que procure uma TV, um smartphone, um tablet ou qualquer outro dispositivo compatível. A Sony, se ela não tiver o Xbox como concorrente, vai ficar difícil, porque a conta também não começou a fechar tanto na venda de consoles, porque eles meio que decretaram já o fim da geração PlayStation 5, já estão pensando na próxima, porque entenderam que o pico de vendas para o PlayStation 5 já foi alcançado, e daqui para frente a pensar no hipotético PlayStation 6 e em soluções viáveis para manter a lucratividade do negócio como um todo. E aí a dona Sony pode abrir mão de algo que ela tem muito orgulho, que é a exclusividade dos jogos, tal e como a Microsoft já está fazendo para se manter no jogo. Então, o que é fácil entender é que a bolha está estourando tanto para a Sony quanto para a Microsoft. O negócio de videogames para as duas está começando a ficar algo insustentável, e as duas estão pensando em mudar suas estratégias para poder... E o que é mais engraçado, né? Não é nem se manterem no jogo, é uma manter a outra no jogo para que as duas possam prosperar de alguma forma. Eu sei que em outros tempos e com outros nomes como protagonistas, como a batalha Sega e Nintendo, que foi maravilhosa na década de 90, uma queria destruir a outra. Mas no mundo de hoje, depois de 25, 30 anos dessa era clássica dos videogames, está ficando cada vez mais claro que Microsoft precisa da Sony e a Sony precisa da Microsoft. E ambas, cada uma por motivos muito diferentes, precisam rever os seus modelos de negócio para se manterem sustentáveis e até mesmo vivas no jogo dos videogames e no mercado de consoles domésticos ou no mercado de games como um todo, já que a experiência gaming está ultrapassando aquela caixinha que fica na sala do seu apartamento ou do seu quarto. A gente pode jogar videogame em vários outros dispositivos, e essa parece que vai ser a forma dos usuários se manterem com essa experiência gaming. Sem falar nos consoles portáteis que contam com arquiteturas internas de computadores que podem representar o futuro dos games também, porque já são potentes o suficiente para rodar jogos AAA, podem executar os jogos em qualquer lugar, inclusive na televisão, basta você conectar um cabo HDMI nesses dispositivos, e aí você tem uma experiência gaming da forma como você quiser. Então fica essa reflexão. Não sei se o futuro dos games vai ser um console portátil, multiplataforma. É difícil prever o futuro. Se eu tivesse essa capacidade, eu já saberia quais são os 6 números da Mega Sena e teria uma produção muito melhor para gravar esses vídeos. Agora, o que é fato é que a indústria de videogames, de forma até surreal, mesmo sendo mais lucrativa do que a indústria do cinema, ela está se encaminhando para uma crise que pode ser uma crise sem precedentes se Microsoft e Sony não repensarem o seu modelo de mercado ou seus respectivos modelos de negócios para se manterem sustentáveis nesse mercado. E a Nintendo, que acaba anotando tudo com muita atenção, porque como ela está numa caminhada própria, e a própria Nintendo sabe que precisa de um Nintendo Switch 2, tem que prestar atenção para não cometer os mesmos erros que a própria Nintendo já cometeu no passado com consoles anteriores. A Nintendo se recuperou bem do fracasso do Nintendo Wii U. Então agora é manter essa meta de ter o seu próprio segmento e de ser sustentável no seu próprio segmento. Enquanto isso, a gente fica aqui gastando pequenas fortunas nos consoles e nos jogos de videogames porque nós amamos tudo isso.